O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, deu uma entrevista exclusiva à coluna de Thaís Bilenque no UOL. O embaixador israelense disse que Lula e Benjamin Netanyahu precisam escolher as palavras com mais cautela. Thaís Bilenque traz os detalhes. Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Sakamoto, obrigada. Então, como é que foi essa conversa sua com o embaixador? Pois é, a gente falou hoje por telefone na hora do almoço e, enfim, ele pôs alguns pingos, assim, pingos nos is, quer dizer, estavam circulando, o Globo deu uma reportagem dizendo que o Brasil cogita a expulsão dele, também a Folha noticiou que ele tinha sido convidado para o ato do Bolsonaro no domingo. Eu questionei ele primeiramente sobre esses aspectos. Então, o que ele diz é, Sakamoto, primeiro, a conversa que ele teve com o chanceler Mauro Vieira na segunda-feira foi convocado pelo governo brasileiro para essa reunião no Rio de Janeiro. Foi uma conversa dura, difícil, em que eles repassaram alguns episódios complexos dos últimos meses, desde que a guerra entre Israel e Hamas começou, mas que não foi falado nada sobre uma eventual expulsão dele do Brasil ou retaliações e reprimendas de modo geral. Número um. Número dois, ele disse que não vai ao ato com Bolsonaro. Foi um pouco evasivo quando eu perguntei sobre o diálogo mantido com Bolsonaro e com o grupo político dele. O que o embaixador Daniel Zonshine disse que o Brasil tem muitos, no Brasil tem muitos amigos de Israel, e o governo e o povo de Israel não vão abrir mão dessas amizades no Brasil, vão manter essas amizades. Isso quando eu tinha perguntado exatamente sobre o diálogo que ele mantém com o Bolsonaro e o grupo do Bolsonaro, e ele não quis dizer que ele estava se referindo exatamente a esse grupo especificamente, mas deu essa resposta. Em relação à crise instalada desde que o Lula, no domingo, comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto e à indústria da morte do Hitler, ele disse que a fala foi problemática, mereceu uma reprimenda muito forte, tanto do Netanyahu quanto do chanceler israelense. O Lula, como a gente sabe, foi declarado persona não grata em Israel. Mas, a partir daí, diz o John Stein, o embaixador israelense no Brasil, que é preciso baixar o tom, respirar fundo, olhar para o futuro e deixar essa poeira baixar para poder retomar as relações, umas relações antigas, 75 anos, mais de 75 anos de relação entre Brasil e Israel, e não é essa crise que pode e deve inviabilizar as relações. Foi isso que ele falou, Sakamoto. Basicamente, tem mais detalhes na entrevista que a gente publicou na coluna. Ô Thaís, antes de te liberar, que eu sei que você tem um outro compromisso agora, né? Uma das coisas que tem se discutido bastante é como fazer uma saída para a crise, uma vez que os dois lados têm feito uma escalada retórica nos últimos tempos, né? E aí a pergunta, eu vi na sua entrevista que você chegou a perguntar, deixa do jeito que tá, deixa passar, as coisas esfriarem, né? Não precisa do Lula fazer uma retratação na avaliação de vocês, né? E aí eu queria que você falasse isso um pouco para o nosso público. Qual foi a sua impressão com relação à resposta dele? A melhor coisa é let it go, como diria, né, o pessoal, o desenho animado, deixa passar? Ou ainda vai ser necessário uma ação por parte dos dois lados para poder diminuir essa tensão? Sakamoto, o que a gente está percebendo é que tanto Netanyahu quanto Lula estão fazendo uso político doméstico, né, desta crise, portanto, fazendo política também com a polêmica internacional, com a crise internacional. Enquanto isso estiver acontecendo, é muito difícil esperar que de fato eles baixem o tom como o embaixador está pedindo. Porque está sendo conveniente de alguma forma. E o embaixador está entre essas duas forças, quer dizer, tem o governo de Israel, ao qual ele responde, o governo brasileiro convocando ele aqui, pedindo esclarecimentos. Então, ele está numa situação complicada, né, para conseguir equacionar, mas a sensação que eu tenho é que ele precisa dizer isso porque é a função dele, mas os governos, tanto de Israel quanto do Brasil, estão dando demonstrações contrárias. Thaís Bilenque, colunista do UOL, que conversou com exclusividade com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Thaís, muito obrigado pela sua participação aqui no UOL News da Tarde.